Hoje, em nossa aula de matemática do 7º ano, nós estudaremos sobre números inteiros. Essas explicações estão na apostila de matemática do 7º ano do Colégio Adventista, do primeiro bimestre, nas páginas 43 a 45. Convido você a acompanhar comigo as explicações que estão em nossa apostila de matemática. Números inteiros. Começamos hoje o capítulo número 3. Os números inteiros, eles compreendem números negativos, o zero e os números positivos. Até então, nós havíamos estudado apenas os números positivos. E agora nós vamos conhecer o mundo dos números negativos matematicamente. Apesar de já conhecê-los no nosso dia a dia, nós vamos agora fazer operações com esses números. Vejam só o que traz na sua apostila. Números negativos. Estudamos até agora somente o zero e outros maiores que ele. Você consegue imaginar algumas situações em que seja necessário usar números menores que zero? Será que nós usamos? Preste atenção. Temos aí, no meio da página 43, uma tabela que ilustra a temperatura em Curitiba. Olha o título dessa tabela. Temperaturas mínimas em Curitiba. No domingo, 8 graus Celsius. Segunda-feira, 4 graus Celsius. Agora, olha só, terça-feira e quarta-feira. Fez tanto frio que a temperatura ficou abaixo de zero. Menos 1 grau Celsius na terça-feira e menos 3 graus Celsius na quarta-feira. Quinta, sexta e sábado, as temperaturas voltaram a subir. Na quinta, fazendo 3 graus Celsius. Na sexta, 5 graus Celsius. E no sábado, 7 graus Celsius. Então, nessa tabela, nós temos a ilustração de uma situação em que nós usamos números negativos. Vamos ver outros exemplos? Ainda na página 43, nós temos o exemplo número 1, que fala assim: em diversas cidades brasileiras, o inverno pode ser rigoroso a ponto de as temperaturas se tornarem muito baixas. Curitiba, no Paraná, é uma delas. Em 1975, foi registrada a maior nevasca da história. Em um desses dias de inverno rigoroso, veja o que aconteceu. Olha só, às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde, a temperatura estava a 2 graus Celsius. Já estava frio, não é mesmo? Agora, olha só, às 21 horas, a temperatura diminuiu mais ainda. Ela foi para 1 grau abaixo de zero. A temperatura estava 2 graus acima de zero e em seguida caiu até 3 graus, ou seja, chegou a 1 grau abaixo de zero. Vamos desenhar aqui um termômetro para você entender? Olha, aqui está o 0 graus, certo? Acima de 0 graus eu tenho as temperaturas positivas. Abaixo de 0 graus eu tenho as temperaturas negativas. Então, olha, acima de 0 eu tenho 1 positivo, 2, 3, 4, subindo até mais infinito. Abaixo de 0 tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante, certo? Vamos analisar essa situação que aconteceu aí no exemplo 1. Às 18 horas estava em 2 graus positivos, estava aqui, certo? Às 21 horas, a temperatura caiu para menos 1, então ela veio daqui para cá. Quando ela desceu 1, 2, 3 graus, ou seja, a temperatura de 2 graus Celsius descendo para menos 1 grau Celsius, quer dizer que ela diminuiu em 3 graus a sua temperatura, tá bom? Agora, olha só. Podemos dizer que a temperatura de 1 grau Celsius abaixo de zero é uma temperatura de menos 1 grau Celsius. Podemos indicar isso como ao lado. Olha, esse desenho está representado aí no cantinho inferior direito do seu livro, que apresenta justamente isso. Eu tinha 2 graus, diminuiu 3, o resultado ficou menos 1 grau Celsius, certo? Olha, tinha 2 graus, certo? Diminuiu 3.
Veja, olha, zerou, zerou. O que sobrou? Sobrou 1 grau negativo. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor como fazermos essas operações com números negativos. Por enquanto, agora, abram na página 44 do seu livro. Nós lemos assim: lemos o número -1 como -1, ou um negativo. Observe a tabela abaixo que mostra a variação de temperatura em certa região. Veja, temperatura antes da mudança, mudança de temperatura, temperatura após a mudança. 15 graus Celsius, se subiu 5 graus, foi para 20 graus Celsius. 10 graus Celsius, caiu 15 graus, foi para menos 5 graus Celsius. Menos 5 graus, caiu 5 graus, a temperatura foi para menos 10 graus Celsius. Menos 10 graus Celsius, subiu 2 graus Celsius, a temperatura foi para menos 8 graus Celsius. Menos 5 graus Celsius, subiu 5 graus Celsius, a temperatura foi para 0 graus Celsius. Não entendi o que significa essa história de graus e por que aparece bolinha com a letra C ao lado da temperatura. Você pode me explicar? Claro, foi o cientista Ender Celsius quem propôs o uso dessa escala. Por isso, quando a utilizamos, a temperatura é medida em graus Celsius ou de forma abreviada, uma bolinha e o C na frente. Vamos ver um segundo exemplo? Vejam só no exemplo 2 da página 44. O banco em que Diogo mantém conta permite que ele tenha um saldo negativo. Isto lhe dá a possibilidade de emitir cheques, mesmo não tendo dinheiro suficiente na conta. Nesse caso, ele fica devendo dinheiro ao banco. O saldo de Diogo está negativo em R$200. Isso significa que ele deve R$200 ao banco. Em uma floricultura, ele emitiu um cheque de R$300. Qual o novo saldo de Diogo? Olha, ele já estava com saldo negativo. O que significa saldo negativo? É dever ao banco. Ele pagou as contas dele, onde ele precisava pagar, mas ele ficou devendo ao banco. O banco emprestou dinheiro para ele. Então, o que acontece? Ele já devia R$200 ao banco, certo? Ele devia R$200 ao banco, mas precisava pagar uma dívida na floricultura de R$300. Então, olha o que acontece. Ele já devia 200, depois pegou mais 300 no banco. Se juntar a dívida que ele já tinha, o débito, ou seja, o saldo negativo, o saldo em vermelho que ele tinha no banco, com o que ele gastou na floricultura, ele continuou devendo. Só que agora a dívida nele do banco foi de R$500. Ou seja, o saldo dele está negativo em R$500. Ele tem menos R$500 na sua conta corrente. Ele precisa pagar ao banco R$500 que o banco emprestou para que ele pagasse as suas contas. A tabela a seguir ilustra a movimentação da conta bancária de Diogo em outro momento. Veja só, em 8 de abril, o seu saldo era de R$350. Como está pretinho, não tem sinal de menos, quer dizer que é um saldo positivo. Ele tem dinheiro na sua conta. Ele tinha R$350 e fez um depósito de 50. Depósito é você colocar dinheiro na conta bancária. Se ele colocou R$50 na conta, ele ficou com um total de R$400 guardado no banco. No dia 10, ele estava com um saldo de R$400, porém, ele emitiu um cheque, ou seja, pagou alguma conta com cheque. Então, o banco teve que descontar o valor do cheque. Se esse cheque foi de R$200 e ele tinha 400, o seu novo saldo será 400 menos 200, o novo saldo é R$200. No dia 11 de abril, ele tinha R$200 em sua conta. Emitiu um cheque de 350. Ai. O cheque era 350, mas ele só tinha 200 na conta. Deveu o banco. O banco emprestou R$150 para ele para poder cobrir o cheque.
Ou seja, o saldo dele ficou em R$ 150 negativos, ficou no vermelho, ficou devendo o banco. No dia 13 de abril, ele estava com saldo negativo em R$ 150, ou seja, menos 150. Depositou 150, pagou a dívida do banco. Então agora ficou ok a conta. Ele não tem dinheiro, mas também não deve ao banco. Seu novo saldo é de R$ 0. E no dia 15 ele estava com o saldo de R$ 0 na conta, não tinha dinheiro nenhum lá. E emitiu um cheque. Gente, como é que emite cheque sem ter dinheiro? Não pode. Então, novamente, ele está devendo o banco. Seu saldo negativo, no final do dia 15/4, estava em menos R$ 280. Meu pai me disse que a conta do Diogo acabou entrando no vermelho algumas vezes. O que significa essa expressão? Antigamente, usava-se a cor vermelha para anotar os débitos. Daí vem a expressão entrar no vermelho, usada até hoje para dizer que a pessoa está devendo. Vamos lá na página 45? Na página 45, nós temos um terceiro exemplo. Exemplo 3. A tabela a seguir mostra os pontos mais altos e os mais baixos em cada continente. Em cada caso, a altura é medida em relação ao nível do mar. Olha, isso aqui vocês já aprenderam em geografia. Se não aprenderam, estão pertinhos de aprender. Olha só. Está aqui o oceano, olha lá o marzão lindão. E aqui eu tenho o continente, a parte de areia, né, a cidade, depois vem as florestas, as montanhas. Então aqui está o mar. No mar, eu tenho altitude 0. Por isso que eu falo ao nível do mar. A altitude é 0 quando nós estamos ao nível do mar. Quando nós vamos entrando para perto do continente, aí nós temos as elevações. São altitudes que estão acima do nível do mar. Mas em alguns lugares existem depressões, certo? Suponhamos que eu não tinha isso aqui, ó, que não tinha montanhas. Que eu tinha sim uma pequena elevação e depois alguma depressão que ficou abaixo do nível do mar. As altitudes abaixo do nível do mar são negativas. As altitudes acima do nível do mar são positivas. E ao nível do mar eu tenho altitude 0. É isso que nós estamos lendo aí no exemplo número 3. Olha, vou ler de novo. A tabela a seguir mostra os pontos mais altos e os mais baixos em cada continente. Em cada caso, a altura é medida em relação ao nível do mar. Então, no nível do mar, a altitude é 0. Por exemplo, uma altitude de 8.848 metros significa que o ponto está 8.848 metros acima do nível do mar. Uma altura de menos 397 metros significa que o ponto está 397 metros abaixo do nível do mar. Aí nós temos nessa tabela verde os pontos mais altos e os mais baixos do nosso planeta. Vamos ver alguns? Olha só. No continente asiático, o ponto mais alto é o Monte Everest, que é o ponto mais alto do nosso planeta. Fica lá no Nepal, 8.848 metros. Ainda na Ásia, nós temos também o ponto mais baixo do nosso planeta. Olha que legal! No continente asiático temos o ponto mais alto e mais baixo do nosso planeta. O ponto mais baixo é o Mar Morto, que fica em Israel. Ele tem menos 397 metros, ou seja, está abaixo do nível do mar, 397 metros. Vamos lá no nosso continente, olha, tem todos os outros, África, América do Norte, América do Sul, Antártida, Europa e Oceania. Mas vamos no nosso continente para vermos o ponto mais alto e o mais baixo da região em que moramos? Olha, na América do Sul, o monte mais alto está na Argentina, que é o Monte Aconcagua. A altura dele é de 6.960 metros.
E o ponto mais baixo da América do Sul, o continente que nós moramos, também está na Argentina, que está a 40 metros abaixo do nível do mar, que é a Península de Valdés, na Argentina. Então, divirta-se com essa tabela para você conhecer geograficamente os pontos mais altos e mais baixos do nosso planeta. A partir dessas explicações, nós iniciaremos as atividades que estão na apostila e na aula de amanhã nós faremos a correção destas atividades.